Bom, depois de ter ouvido este formoso louvor, vamos a dar início a nosso importante tema que vamos tratar com a ajuda de Deus. E vamos a falar sobre a diferença entre o Evangelho revelado e o Evangelho teológico. Aparentemente não existe diferença alguma, porque quando falamos do Evangelho de Cristo, rapidamente nossa mente vai para um livro muito conhecido, lido e estudado no mundo, que é a Bíblia. Livro base utilizado por muitos pregadores no mundo. Quando falamos do Evangelho teológico, fazemos referência àquele Evangelho que é estudado e analisado num centro de estudos, seja um seminário, uma faculdade, um instituto especializado na matéria, onde especialistas na matéria ensinam, debatem sobre diversidade de temas de ordem bíblica, e entendemos que a teologia é o estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como de sua relação com o mundo e com os homens. É uma palavra de origem grego, theos, que significa Deus, termo usado no tempo antigo para nominar seres com poderes além da capacidade humana. E logos, que significa estudo, por isso a teologia é o estudo da existência de Deus. Muito bem. Hoje no mundo todo existem grandes mestres da teologia, como também importantes centros de estudos teológicos, onde acudem diversas pessoas, homens e mulheres, que em seu intuito querem lograr um amplo conhecimento para lograr um título que lhe permita ter a capacidade, ter autoridade de expor suas ideias ou aquilo que eles aprendem durante o curso. No estudo da teologia em relação a Deus, a Cristo e tudo o concerniente às coisas de Deus, existe diversidade de ideias, conclusões sobre diferentes temas, ideias e teorias próprias de um ou vários especialistas, que por seus conceitos vão ganhando muitos simpatizantes que acham ou acreditam que aquilo é a verdade, os quais, como falou nosso Senhor Jesus Cristo naquela época, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Prosélito é um seguidor. A maioria de pessoas no mundo que pregam ou ensinam por qualquer meio, todos eles são formados em cursos de teologia, seja um curso básico, médio ou avançado. E muitas vezes depende do poder financeiro da pessoa que deseja lograr esses amplos conhecimentos. São estudos que têm um custo e também uma determinada duração, como
qualquer outra faculdade. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 18, diz as Sagradas Escrituras: quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: vá, tua prata contigo à perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Falou o Senhor umas palavras: de graça recebestes, de graça dai. Com isto, nos dá a entender o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que o conhecimento, a sabedoria de Deus, não se obtém com dinheiro. Conclusão: não tem motivo nem razão para que uma pessoa que queira adquirir plenamente o conhecimento, a sabedoria de Deus, pague um curso que tem duração 2, 3, 5 anos ou mais tempo para poder adquirir esse conhecimento. Isto nos leva a nos questionar: é obrigatório ter um curso universitário ou um diploma para poder pregar o Evangelho de Cristo? Que tipo de estudos, pergunto, recebeu os apóstolos no tempo antigo? Os santos profetas, o mesmo Senhor Jesus Cristo? Pois tem alguns que afirmam que nosso Senhor Jesus Cristo se formou ou estudou com os estoicos, e outros afirmam que nosso Senhor Jesus Cristo se formou com os essênios. Mas nada disso é certo. São suposições, teorias que não têm nenhuma veracidade. Pois o mesmo Senhor Jesus Cristo deu testemunho de como ele recebeu a doutrina que ele pregou. Para isso, vamos analisar alguns versículos da Bíblia que falam ao respeito. No livro de João, capítulo 7, no versículo 15, diz da seguinte maneira: então os judeus se admiravam, dizendo: como sabe essas letras sem ter estudado? Aquelas pessoas que conheciam a nosso Senhor Jesus Cristo ficavam admirados, que como nosso Senhor, sem ter ido a um centro de estudos, e tinha essa sabedoria, tinha esse conhecimento amplo das coisas de Deus. No livro de João, capítulo 6, verso 63, o Senhor Jesus Cristo diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E é vida. Por quê? Porque é uma palavra que é viva.
Não uma palavra que nasce da mente ou do conhecimento humano, sino que vem pela revelação, pelo poder do Espírito de Deus. Questiona ele a seus discípulos e lhes diz, no capítulo 10, capítulo 14, verso 10 do livro de João: não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, as palavras que Cristo falou, dice, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz a sua obra. Essas palavras, esse conhecimento que Cristo tinha, vinha do Pai. Recebeu ele diretamente do seu Pai. No capítulo 14, no versículo 20 de João também, diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Com isto, Cristo nos está dando a entender, a compreender, que todo esse conhecimento, toda essa sabedoria plena que tinha nosso Senhor Jesus, esse conhecimento, essa sabedoria, tinha recebido do seu Pai, do Senhor, do nosso Deus. Porque ele ratifica essa palavra no mesmo livro de João, capítulo 17, verso 8. Na sua oração, falando com seu Pai, diz: porque eu lhes di as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Comprovamos que o conhecimento de Cristo veio diretamente de Deus, e Cristo passou esse conhecimento para seus discípulos. E que depois que Cristo foi para o reino do seu Pai, ele revelou seu evangelho, sua doutrina a seus santos apóstolos, e isto se pode provar biblicamente. Disse-lhe Jesus no capítulo 16 de Mateus, capítulo 16, verso 17. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonás, porque não foram carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ele foi quem revelou para Pedro quem era nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira dos Coríntios, no capítulo 2, versículo 6, diz: na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Qual sabedoria falava o apóstolo Paulo? Claramente ele diz: falamos sabedoria não deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual
nenhum dos príncipes desse mundo compreendeu. Porque se tivessem compreendido, não teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nos la revelou pelos Espíritu, pois o Espírito escudrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Lembremos que o apóstolo Pablo, ele teve certo conhecimento. Ele foi um homem preparado. Mas essa preparação do apóstolo, que teve o apóstolo Pablo antes de ter o conhecimento de Deus, esse conhecimento ele o teve por lixo. E o conhecimento que ele recebeu de Deus e de Cristo, não o aprendeu de homem algum, como está escrito, e ele mesmo dá testemunho em Gálatas capítulo 1, verso 11. Vamos a ler. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo, porque eu recebi, falou também na 1 dos Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O conhecimento do Evangelho, a doutrina que pregou Cristo, que pregaram os apóstolos, que pregou o apóstolo Pablo, que pregou o apóstolo Pedro, que pregaram os demais apóstolos, esse conhecimento veio diretamente a eles de Deus. Eles não tiveram necessidade, não houve a necessidade que frequentaram uma faculdade, que frequentaram uma universidade, que pagaram determinado custo por aprender certo conhecimento das coisas de Deus. Não. Tudo o conhecimento que eles tinham foi recebido pelo poder da revelação do Espírito Santo de Deus. Aí, pois, está a diferença entre o Evangelho revelado e o Evangelho teológico. O Evangelho teológico, que quede claro, é aquele que todos aqueles vão e estudam e aprendem em um instituto, um seminário, uma faculdade, e logo saem pelo mundo pregando e anunciando que esse é o Evangelho de Jesus Cristo. São ideias dos homens, são ideias que receberam não de Deus, mas dos homens que em suas ideias e conceitos eles argumentam uma coisa que é, na sua maioria, contrária e diferente ao ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, ao ensinamento dos santos apóstolos. Esses conhecimentos, na sua maioria, vão contra o Evangelho genuíno, o Evangelho original, o Evangelho que Cristo pregou e que pregaram os santos apóstolos. Uma coisa é o estudo da Bíblia. Estudar a Bíblia, qualquer pessoa estuda a Bíblia. Outra coisa é pregar o Evangelho, que é o Evangelho do reino dos céus. Esse Evangelho é revelado por o Espírito Santo de Deus. A quem?
Vamos a ler o que está escrito em Efésios capítulo 3, verso 5. Dice: o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Deus tem uma pessoa indicada, a quem revela seus secretos, a quem revela seus mistérios, a quem revela sua palavra, sua vontade. O apóstolo Pedro falou na segunda de Pedro capítulo 1, verso 1: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens de parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Isto prova que os apóstolos receberam o Evangelho pela revelação de Deus e de Jesus Cristo. Então, queda claro que há uma grande diferença entre o Evangelho revelado e o Evangelho teológico. É importante, pois, ter esta importante aclaração para assim nós, com a ajuda de Deus, nos ubicar e procurar o caminho certo, o caminho verdadeiro para cumprir com a palavra que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, falou em Jeremias capítulo 6, versículo 16, que diz: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual seja o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Então, esse é o convite que nos faz o Espírito Santo do Senhor. E o convite que eu estou fazendo a todos os amigos ouvintes nesta tarde, para que nos assistam neste programa e também visitem nossa igreja, que está aqui ubicada na Estrada Intendente Magalhães, número 10, em Madureira, Rio de Janeiro, Brasil. Estaremos atentos para qualquer inquietude que meu amigo ou amiga ouvinte tenha ao respeito. Para todos, uma feliz tarde e o Senhor les bendiga, Deus les abençoe, a graça do Senhor seja em vossos corações. Obrigado pela sua atenção. Deus os abençoe.